E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Fatos Conhecidos. A gente vai mergulhar a fundo numa polêmica que tá dando o que falar. Uma série que todo mundo tava esperando há anos. Prometeu contar tudo sobre a trajetória do Senna, desde lá do comecinho no kart. Isso, desde o kart até virar o ícone mundial. Mas e aí que tá a polêmica? A polêmica. É que a série dedicou pouquíssimo tempo de tela para mostrar a namorada do Senna na época do acidente. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1993, quando o Senna e a Galisteu se conheceram. Certo. Foi numa festa em São Paulo, depois da vitória dele em Interlagos. Ele tinha 33 anos, já era um super ídolo, e ela, com 19, estava começando a carreira de modelo. E aí, rolou o clique. Dizem que o Senna foi encantado pela Galisteu. Encantado. É, encantado. Tanto que pediu a mão dela em namoro pra mãe dela. Uau! Inclusive, tem dois jornalistas, o Lemire Martin, que escreveu a biografia do Senna, e o Flávio Gomes, especialista em Fórmula 1, que falam que o Senna estava mais leve, mais tranquilo com a Galisteu. Mas essa felicidade toda não era compartilhada por todos, né? A família do Senna nunca aprovou o relacionamento. E essa rejeição ficou bem clara no dia do funeral do Senna. A Galisteu foi tratada como uma intrusa. É verdade. Enquanto a Xuxa, que era ex-namorada dele, recebeu o tratamento VIP da família. Que situação triste, né? Imagina a dor da Galisteu naquele momento. Pois é. E aí fica a pergunta: por que essa antipatia toda da família? É difícil saber ao certo, mas a Viviane Senna, irmã do Ayrton, já deu declarações criticando a Galisteu. Falou o quê? Acusou ela de se aproveitar da imagem do Senna para se promover. E essa narrativa parece que influenciou a produção da minissérie, né? Parece que sim. A Bianca Senna, sobrinha do Ayrton, disse que a família participou da produção para mostrar a verdadeira história do Senna. E pelo jeito, essa verdade meio que exclui a Galisteu, né? É, pelo jeito. Mas e a Adriane? O que ela disse sobre tudo isso? Ela sempre disse que era muito apaixonada pelo Senna. Né? E que até tentou convencê-lo a não correr em Imola, onde já tinham acontecido outros acidentes. Nossa! Ela pressentiu o perigo. Pelo visto, Uhum. sim. Ela também se defendeu das acusações de ter explorado a imagem do Senna depois da morte dele. Ela escreveu um livro sobre o relacionamento deles e posou pra Playboy, né? Isso. E disse que o Senna apoiava os dois projetos. É, antes da morte dele. Mas, e aí? Será que ele realmente aprovaria? Fica a dúvida. Fica a dúvida. O fato é que essa polêmica toda trouxe de volta a discussão sobre o papel da Galisteu na vida do Senna. É verdade? E sobre quem tem um direito de contar essa história. Exatamente. Afinal, qual é a versão verdadeira? Difícil dizer. As biografias, mesmo quando tentam ser o mais fiel possível, são sempre recortes, né? São interpretações. São interpretações da história. A gente precisa ter essa consciência, né? Afinal, estamos falando da vida real de uma pessoa com alegrias, tristezas, erros, acertos. Isso. Não dá para resumir tudo numa única história, ignorando as nuances, as contradições. E no caso do Senna, a série focou muito no lado heróico, nas conquistas, né? Reforçou aquela imagem de mito quase intocável. Exatamente. E acabou deixando de lado outras narrativas, como a da Galisteu. Que poderiam mostrar um lado mais humano do Senna. É, o Senna por trás do ídolo. O homem com seus afetos, suas fragilidades. E a paixão pela Galisteu era evidente? Eles eram um casal que chamava atenção, né? O Senna, super disciplinado, focado, e a Galisteu, uma mulher independente e ousada pra época. E essa visibilidade toda parece que incomodou a família Senna. Parece que sim. Mas qual o motivo da rejeição? Difícil dizer, né? Mas especula-se que a diferença de idade entre eles, Era grande. o estilo de vida da Galisteu. Faz sentido. O Brasil sempre foi um país com uma estrutura social muito rígida. E Galisteu, como modelo, estava no mundo que muita gente via como fútil, superficial. É verdade. Será que a família Senna tinha medo que a imagem do Ayrton não fosse prejudicada? Pode ser, porém ter achado que ela não era a pessoa certa pra ele. E a Xuxa? Porque ela era aceita pela família. A Xuxa era um fenômeno de popularidade, né? A rainha dos baixinhos. Isso. Talvez a família Senna visse a Xuxa como uma figura mais adequada. Entendi. E essa preferência ficou bem clara no funeral do Senna, né? A Xuxa foi super bem recebida, enquanto a Galisteu. Foi tratada como uma estranha. Uma situação muito triste, né? Imagina a dor da Galisteu. Ela estava sofrendo pela perda do Senna e ainda teve que lidar com a rejeição da família. Uma humilhação pública. E essa ferida parece que nunca cicatrizou totalmente. A Galisteu ainda se emociona quando fala do Senna, de como foi tratado. Ela fala da tentativa de apagá-la da história. É como se quisessem tirar ela da vida do Senna. E essa história toda nos faz pensar, né? Em quê? Em como a memória é construída, quem tem o poder de narrar o passado. Quem decide que é verdade, o que deve ser lembrado. No caso do Senna,
A família quer proteger o legado dele. Será que isso justifica silenciar outras vozes, outras experiências? Sabe, pensando bem, nessa história toda de apagar a Galisteu da história do Senna, tem outro ponto importante, né? O contexto da época. Verdade? A Galisteu era modelo, símbolo sexual, e o Senna, um herói nacional, né? Um exemplo de virtude. Será que essa diferença de imagem pesou na rejeição da família? Com certeza. Naquela época o Brasil era muito conservador. Imagina um ídolo como o Senna com uma figura polêmica como a Galisteu. E dá o que falar, né? E a mídia, hein? Explorou bastante essa história. Colocou o Senna de um lado bom moço religioso dedicado à família. E a Galisteu? A modelo ousada que desafiava os padrões. Criaram essa dicotomia, né? Será que isso ajudou a piorar a imagem da Galisteu? E a antipatia da família Senna? Pode ter contribuído, sim. A imprensa adora simplificar as coisas, né? Criar estereótipos. E isso acaba reforçando o preconceito. No caso do Senna e de Galisteu, essa simplificação foi cruel, né? Foi. E talvez essa seja a lição mais importante dessa história toda, né? A importância de sermos autênticos. De vivermos de acordo com os nossos valores. Sem se covar as pressões. É isso que você acha? Concordo plenamente. O Senna sempre buscou superar limites. Tanto na vida profissional. Isso na pessoal. E no amor não foi diferente. Ele escolheu amar quem ele quis. Sem se importar com rótulos ou julgamentos. E a Galisteu, mesmo com toda a dor... Ela nunca deixou de descender o amor dela. Ela podia ter se calado, se afastado. Mas escolheu lutar pela verdade dela, pela memória dela. E essa postura dela é admirável, né? Mostra força, coragem. Ela podia ter se deixado abater pela dor, pela injustiça. Mas escolheu seguir em frente. Construiu uma nova vida sem esquecer o Senna. No fim das contas, o que fica é o legado do Senna, né? O piloto genial, o ídolo nacional. O homem que marcou a história. E também a história de amor com a Galisteu, que mesmo apagada da série, continua viva na memória de quem acompanhou. É verdade. Essa história nos faz pensar em como a gente lida com a memória, com a verdade. Quem tem o direito de contar o passado. No caso do Senna, a família quer proteger o legado dele, mas isso não pode silenciar outras vozes. Cabe a cada um de nós buscar a verdade, né? Questionar as versões oficiais. Reconhecer a humanidade por trás dos mitos. Exatamente. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Deixe seus comentários. E até a próxima com mais um Fatos Conhecidos.